Oi, gente, boa noite. Agora estamos ao vivo, estão me vendo? Oi, gente, agora vocês estão me vendo direitinho? Estão me escutando, me ouvindo direitinho? Boa noite para todos. Vamos chegar mais para a gente poder conversar hoje, bater um bate-papo bem legal sobre a área da perícia. Gente, olha, enquanto isso o pessoal vai chegando aqui, deixa eu só comentar com vocês aqui, né? Pode ser que para vocês estejam aparecendo aí, geralmente a gente vê, né, live na vertical e eu devo estar aparecendo aí para vocês na horizontal, né? Aí vocês, por favor, virem o celular para vocês assistirem. Porque o que acontece? Hoje nós vamos falar aqui sobre erros, né? Erros em cálculos trabalhistas, né? Como eu divulguei, como vocês perceberam. E aí eu preciso compartilhar uma tela com vocês para poder mostrar na prática realmente, né? E aí o Instagram, para poder compartilhar tela, né? Para poder vocês verem a prática de fato como é, como eu vou mostrar aqui, precisa ser na horizontal, tá? Então não tem nada de errado, que a gente está acostumado de uma forma e hoje a gente está precisando fazer de outra forma para poder compartilhar com vocês, tá? Dá um joinha aí para mim, quem estiver chegando, para eu ver se está chegando direitinho, se vocês estão me ouvindo bem. Vamos lá, gente. E conta para mim aqui, quem está chegando aí, quem já chegou, vocês já são peritos ou querem ter uma renda extra com perícia, estão conhecendo agora a área? Conta para mim aí qual que é o objetivo de vocês aqui, fala para mim aí, vocês já são peritos ou estão querendo agora começar na área? Gente, olha, a perícia é uma área assim super interessante. Eu acho que eu já falei outras vezes, né, no Instagram e tudo, e vale super a pena. É uma área que eu particularmente gosto muito, né? E é por isso que eu trouxe também, né, essas questões aqui sobre erros, porque são coisas assim que às vezes acontecem no dia a dia dos peritos, né? E para quem está começando também, é super interessante já saber sobre isso, né? É super legal saber sobre essa questão de erros e tudo, né? Para que não cometa mesmo. Até quando eu comecei, né, a trabalhar na área, se eu tivesse tido uma live dessa, uma aula contando sobre essa questão de erros, né, teria sido muito mais fácil para mim. Eu teria evitado alguns erros, né, que muitas vezes acabam acontecendo aí na vida dos peritos mesmo, tá? Pessoal, os comentários estão abertos, tá? Podem falar aí, tá? Podem comentar também. E me conta aqui também de onde vocês são, qual que é a região de vocês. Deixa eu colocar aqui para eu poder ver, né? As pessoas que estão chegando, as pessoas, os comentários para mim. A Lanúcia já tá aí. E aí contem para mim se vocês, qual que é a região de vocês. Ah, gente, outra coisa também, vocês estão acompanhando, né, a live, clica aí para mim depois, tá, gente? Indica se vocês têm, né, algum amigo, eu sei que vocês têm interesse, que vocês estão aqui hoje, né, mas se vocês têm amigos que são contadores, administradores, economistas, advogados, se vocês conhece alguém que podem ter interesse nessa live, manda para eles o aviãozinho, o coraçãozinho. E isso é legal, gente, porque, né, o que acontece? O Instagram, ele entende que vocês estão curtindo e aí acabam entregando mais esse conteúdo, né? Então, a gente faz uma troca aqui, né, de experiências e o Instagram também vai entendendo isso e outras pessoas depois também vão poder receber esse conteúdo, né? Então, podem clicar à vontade, tá, gente? Tanto nos coraçõezinhos, quanto nos aviõezinhos também. Então, pode clicando aí à vontade, tá?
Bom, gente, então vamos, né, dar início aqui, né? Vamos dar início já aqui, né? Na nossa live, tá? Já vamos começar a falar aqui. Mas comentem comigo aí, gente. Vocês são de que lugar, né? Só para eu ter uma noção aqui, quem que está compartilhando aqui comigo conhecimento, né? Outra coisa, se vocês quiserem perguntar durante a live também, né? Eu vou começar a falar sobre a questão dos erros. Mas vocês fiquem à vontade, né, para fazer algum comentário, para perguntar também, que aí vai aparecendo as perguntas aqui nos comentários para mim, e à medida que eu for demonstrando, né, eu vou vendo e vou respondendo para vocês também, combinado? Bom, gente, então, antes da gente começar a falar sobre essas questões, assim, né, dos erros efetivamente, deixa eu falar para vocês, né, quem sou eu, né, de onde, qual que é a minha ligação, né, direta com a perícia, como que isso aconteceu na minha vida. Então, assim, na verdade, eu trabalho com perícia já há quase uma década, né? A minha formação é em contabilidade e administração e eu sou, assim, apaixonada pela perícia. Realmente a perícia, quem me conhece sabe, né? Mudou a minha vida, a perícia... eu faço perícia já há muito tempo, já especificamente nas varas do trabalho, né? Tem diversos tipos de perícia, mas eu atuo especificamente nas varas do trabalho e a minha especialidade é em cálculos, né? Cálculos de liquidação de sentença. E, é claro, tem diversos processos também na fase de conhecimento, né, que eu recebo a nomeação e faço, mas é principalmente voltado para áreas de cálculo, tá? E esse projeto, né, de compartilhar experiências, né, sobre essa área da perícia, né, de criar esse perfil no Instagram para poder divulgar esse conhecimento, foi justamente porque, assim, já há um tempo eu queria dividir esse conhecimento e quando eu comecei, né, há quase 10 anos lá atrás, eu tive certas dificuldades, né? E naquela época não tinha, né? Apesar de que já tinha internet, mas o acesso não era tão fácil como é hoje, não tinha tantas informações divulgadas, né? Então, assim, quando eu comecei na perícia, eu passava por algumas dúvidas e eu não tinha quem recorrer. Então, foi por isso que eu já estava com vontade há um tempo, né, de divulgar essa questão da perícia, compartilhar esse conhecimento. E aí depois, né, eu encontrei a BioUni, que é uma empresa de marketing, e nós resolvemos, né, entrar de cabeça nesse projeto, tá? Então, antes de a gente entrar de fato nos cálculos, eu queria só explicar para vocês, né, qual que é o meu conhecimento, como onde que eu atuo, certo? Mas olha só, gente, então... vamos começar agora, então, para a gente falar sobre os cálculos, né, os erros, na verdade. Mas antes eu queria divulgar para vocês também, só comentar aqui com vocês, qual que o símbolo que a gente usa no Instagram e a gente conversa sempre, né? A gente tem também um grupo de WhatsApp. Se você está aqui e ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, vá lá na minha bio, né? Lá tem um linkzinho onde fica a foto lá no Instagram. Aí tem um linkzinho, você clica lá e lá tem o local onde você vai direto para o grupo de WhatsApp. E lá a gente está discutindo várias coisas, né? Tem algumas pessoas que estão aqui, que já estão no grupo de WhatsApp também. Então, a gente discute algumas coisas, a gente troca experiências, né? Então, se você ainda não entrou no grupo de WhatsApp, vá lá, né? E lá a gente já tem, né, o nosso hashtag, que é hashtag Perícia Transforma, tá? Então, se você quer ter uma renda extra, se você quer ser perito, ou se você já é perito também, escreve aqui embaixo, gente, deixa eu identificar aqui, hashtag Perícia Transforma, né? Porque é um hashtag que a gente adota, porque realmente a perícia transformou minha vida e eu tenho certeza que é isso que ela vai fazer com a vida de vocês, né? Tenho certeza que quem já é perito já teve a vida transformada pela perícia e quem não é, certamente vai ter, porque a perícia traz aí vários benefícios, proporciona várias coisas, né? Proporciona também a questão da independência financeira, que é uma coisa que a gente busca muito também, né? Bom, gente, então agora, vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês, vou compartilhar a tela com vocês, né? Para a gente poder entrar, né, nos erros aqui. Deixa eu só me posicionar aqui. Vocês estão me vendo direitinho, gente? Estão vendo a tela também?
Estou compartilhando com vocês uma tela em Excel aqui. Fala para mim aqui nos comentários se vocês estão vendo direitinho, só para eu ter certeza que vocês estão visualizando e que está aparecendo para vocês aí direitinho. Podemos prosseguir, gente? Tá certinho aí para vocês? Aparecendo direitinho? Ok. Tá travando para você? Tem gente falando que tá travando. Ah, parece que tá dando um delay, gente. Só vamos ver aqui. Tá melhor agora? Lanuce, tá aparecendo para você direitinho? Paola. Agora vocês estão conseguindo me ver e me ouvir perfeitamente? Ok, gente. Então, podemos começar? Já ir, né, falar aqui sobre alguns erros, né? E é legal, justamente assim, quem já é perito, né? Com certeza vai identificar alguns desses erros aqui, ou já passou por isso, ou já viu também, né, alguma impugnação em relação a esses erros também. Então, isso é interessante para quem já está na área e para quem está começando também, porque aí quem está começando já vai entrar sabendo que esse tipo de erro não pode ser cometido, né? Que com certeza, se for cometido, vai dar alguma impugnação. Então, vamos lá, gente, olha só. O primeiro erro que eu separei aqui para nós conversarmos, né, hoje sobre esse erro, foi sobre a questão da não observância aos dias de feriado nos momentos de apuração de horas extras. Então, o que acontece? É muito comum, né, a gente ver o que tem, na verdade, as horas extras, né, são as verbas que a gente mais vê, são as verbas mais deferidas na sentença. Muitas das vezes, acho que quase que 80% dos processos aí, na Justiça Trabalhista, quando a gente vê o funcionário está pedindo horas extras, né? E o que acontece? Geralmente o juiz ele determina o seguinte, o pagamento das horas extras, né, acima da 8ª hora diária, ou da 44ª hora semanal, né? Geralmente, a maioria dos funcionários trabalham 44 horas, tá? Então, eu peguei aqui para vocês verem um exemplo muito prático de apuração de horas extras, tá? Um exemplo, assim, bem claro de apuração de horas extras e como que é feito o cálculo, como que muitas vezes o cálculo é feito e como que, de fato, ele deveria ser realizado, né? Então, por exemplo, aqui nesse exemplo que eu trouxe para vocês, o que acontece? Tem uma jornada aqui. Então, esse funcionário, ele trabalhava de segunda a sábado, né? E aqui tá os horários que ele trabalhava. Então, na segunda, ele entrava às 8 horas, saía meio-dia. Depois, ele entrava 1h da tarde, saía às 19 horas, né? Esse aqui é como se fosse o espelho de ponto dele de uma semana, tá? E aí o que a gente tem que fazer para achar, né, no caso, as horas extras dele? Então, o que a sentença determinou como extra? Aquela que é praticada diariamente acima da 8ª ou durante a semana, né, acima das 44 horas semanais. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é o seguinte, é a gente calcular quantas horas por dia, né, esse funcionário fez. E aí, como é que nós vamos calcular isso, né? Com uma conta simples aqui. Então, ele entrou, né? A gente faz uma continha de Excel aqui. Ele entrou 8 horas, saiu meio-dia, 1 hora, e depois entrou 1 hora e saiu às 19. Então, por exemplo, na segunda, ele trabalhou 9 horas e 59 minutos, tá? E aí, quem já trabalha em Excel sabe, só puxar aqui a fórmula, né? E aí, a gente já tem o número de horas trabalhadas, né? No caso, o número de horas diárias trabalhadas. Aí, o que o profissional tem que fazer, o perito nesse caso, né? Então, quantas horas, né, diariamente ele trabalhou acima de 8 horas, que é o que a sentença mandou o perito apurar, né? E o importante, gente, é o seguinte, o perito tem que fazer exatamente como a sentença mandou. O perito, ele não pode modificar, né, fazer os cálculos por conta própria, tomar decisões, não, ele tem que seguir estritamente aquilo que a sentença mandou, combinado? Então, olha só, nesse dia aqui, por exemplo, na segunda-feira, ele trabalhou 1 hora e 59 minutos acima da jornada dele, tá? Então, o que acontece?
eu vou puxar aqui qual foi o total de horas que ele trabalhou durante a semana, o total de horas extras, né, que o profissional vai apurar. Olha só, então se você for puxar o total de horas trabalhadas, ele trabalhou 44 horas semanais, tá vendo? E 38 minutos. E se você for puxar apenas aqui quantas horas ele trabalhou acima de 8 horas, 7 horas e 38 minutos. O que os manuais de cálculos trabalhistas indicam, né? Que deve ser apurado tanto as horas extras diárias quanto as horas extras semanais, né? E aí você tem o perito, no caso, que ele fala aqui, ó, acima da 8ª hora diária ou 44ª semanal. Ele tem que escolher, na verdade, escolher assim, ele tem que adotar qual das duas, né, foi maior. Nesse caso aqui, o que foi maior? Olha só, se você for olhar, ele apenas fez, se você for comparar, né, a 44ª hora semanal, ele só teve 38 minutos de horas extras. Enquanto se você for olhar apenas pela apuração diária, ele teve aqui 7 horas e 38 minutos. Mas vejam bem o X da questão. Na sexta-feira aqui era um feriado, tá vendo? Então, nessa sexta-feira era feriado. E aí, o perito, qual que é o erro mais comum que ocorre aqui, gente? É justamente porque aqui está zerado. Então, muitas vezes o profissional pensa assim, bom, se é feriado, ele não trabalhou, então aqui fica zerado, tá vendo? Mas, na verdade, não é justo ficar zerado porque o profissional ele não foi porque foi feriado e não porque ele faltou, né? Então, isso prejudica o cálculo aqui semanal. Então, o que tem que ser feito, né? Nesse caso aqui, ele tem que considerar aqui como 8 horas diárias também. Então, olha como que mudou aqui embaixo, vocês estão vendo? Ou seja, antes, no parâmetro anterior, sem essas 8 horas diárias, ia ser apurado 7 horas e 38 minutos de horas extras, né, que seria o maior, foi a maior jornada encontrada, né, o maior número de horas extras encontradas aqui, né, ou semanal ou diário. Então, seria apurado 7 horas e 38 minutos. E aí, o que acontece? Quando o perito faz da forma correta, olha só, o funcionário... Aí, o que ficou maior, gente? Vejam bem, 8 horas e 38 minutos, porque aí ele passa a ter na jornada semanal dele 52 minutos e 52 horas e 38 minutos de trabalho. Ou seja, o correto, ele poderia ter trabalhado apenas 44 horas semanais, mas trabalhou 52 e 38 minutos. Isso aí gera o quê? Uma hora extra, né, na semana de 8 horas e 38 minutos e não mais de 7 horas. Viram como que isso faz diferença? Quando o perito não adota no dia de feriado, né, ou no dias de feriados, né, ou também dias de... quando o funcionário tem uma falta justificada, né, se ele não adotar aqui as 8 horas, ele acaba prejudicando o autor, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes, o profissional faz dessa forma porque... Ou às vezes ele esquece porque ele vai digitando automaticamente lá o ponto, né? Às vezes ele vai transcrevendo o ponto que está lá no processo para o cálculo dele e ele acaba esquecendo. Inclusive hoje em dia no PJE Calc, né? Então às vezes quando ele vai lançar isso no PJE Calc, ele esquece de colocar, né, essas 8 horas porque não está lançado no cartão do autor e aí acaba prejudicando. E aí, quando, né, os advogados das partes vão avaliar, no caso o advogado do autor, ele vai avaliar o laudo que o perito entregou, o cálculo, ele identifica isso aqui e aí ele entra com impugnação, né? Porque realmente, olha, aqui o autor ele teria direito 1 hora a mais do que as 7 horas e 38. Então isso, gente, é a importância de fazer, né, um cálculo correto. Então, assim, esse erro aqui ocorre muito, é um dos erros, assim, né, um dos erros mais comuns que eu vejo também, né, e quando dá impugnação, aí o perito vai ter que responder, vai ter que justificar, vai ter que fazer o cálculo novamente, né. Então, esse é um dos erros que eu acho super válido discutir e para a gente ficar atento. Às vezes o perito acaba até esquecendo, né? Às vezes ele até tem um conhecimento e acaba esquecendo, tá? Então, esse assim, um dos erros super importantes, tá?
tá? E aí agora vocês já estão sabendo, né? E já vão ficar atentos quando for, né? Quando vocês estiverem aí com o processo em mãos, tiverem que lançar o cartão de ponto, né? Então é bem interessante, né? E é preciso ficar atento a esse ponto também. Vocês conseguiram entender, gente, direitinho? Ficou alguma dúvida? Fala para mim aqui nos comentários se vocês entenderam essa questão do cálculo aí, essa questão de considerar, né, durante o feriado 8 horas extras. Aí, gente, no caso, vai ser considerado apenas no dia de feriado, né? Dia de feriado ou se for falta justificada, tá? Agora, se você tá fazendo um cálculo, né? E aí lá consta uma falta, sei lá, tem várias faltas lá no cartão do funcionário, tá? E não tem nada justificado no processo, né? Não tem um atestado, não tem um documento que justifica, aí não, aí fica zerado, entende? Como se fosse realmente uma falta, entendeu? Gente, então fala pra mim aqui se vocês entenderam, se tem alguma dúvida em relação a esse erro, gente. Deixa eu tomar uma água aqui. Enquanto isso, pessoal, vamos lá, não deixem, né, de apertar aí o coraçãozinho, de indicar para outras pessoas, porque assim, é muito bom, gente, é muito legal estar aqui dividindo esse conhecimento com vocês, mas é uma forma também, né, vocês indicando, compartilhando, de vocês ajudarem esse projeto, entregar, dar oportunidade para outras pessoas também, né, que trabalham na área, né, que têm interesse na área, ou mesmo, né, às vezes vocês conhecem advogados, contadores, administradores que não trabalham na área, mas que a perícia poderia ser uma oportunidade, poderia ser uma renda extra para essa pessoa, né? Então, assim, eu conheço muita gente que trabalha com perícia e encara a perícia, né, como uma renda extra. Muitos também, né, vivem exclusivamente de perícia trabalhista, né? Inclusive, acho que na vara do trabalho é onde tem mais oportunidades para as perícias, sabe? Para laudos periciais, assim, tá? Então, gente, e aí? Podemos partir para o próximo? Podemos ir para o próximo erro? Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta antes da gente ir para o próximo tópico? Conta para mim aí. E agora vocês estão vendo direitinho? O áudio tá chegando bem? A imagem também? Flávia, tá vendo direitinho? Lanuce, tá tudo certinho? Ok, gente. Então, vamos lá. Ah, gente, eu falei mais cedo, né, que hoje a gente tem também uma surpresa, né? Eu contei para vocês lá nos stories, no nosso grupo de WhatsApp. Eu falei que a gente tem uma surpresa e eu vou contar para vocês, só que mais no finalzinho da live, tá? Então fiquem aí com a gente que eu vou contar para vocês um pouquinho mais tarde qual que é essa surpresa. Eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos aqui então ver o próximo erro, tá? Vamos falar aqui sobre o próximo erro, que também é uma coisa que eu até já falei lá no perfil, tá, gente? Eu já falei no perfil e é uma coisa assim super comum, acontece muito, tá? Inclusive, assim, muitas vezes os peritos eles não observam isso, né? Que é o que, gente? É a não observância da súmula 340 do TST. O que é essa súmula? Então, voltando ainda, né? Às vezes a gente troca de assunto, mas continua dentro de horas extras. Para vocês verem como que horas extras é uma das verbas mais pedidas, né? E mais deferidas também, é o que mais acontece por aí, tá? Mas antes da gente entrar, gente, nesse erro, né? Vamos fazer uma coisa? Vamos bater uma foto para a gente poder colocar lá no perfil, tá? Vamos fazer um print aqui, tá certo? Para a gente poder colocar lá no nosso perfil, nos stories. O pessoal tá me falando aqui que eu tenho que bater uma foto pra gente poder colocar lá nos nossos stories, gente. Isso, na verdade é pra gente parando aqui para pedir para vocês, né? Tira um print, coloca lá nos stories, marca a gente, tá? Comenta, tá certo? Aí, gente, olha só. Então,
É como se diz, é o meu time que tá aqui me orientando, tá, gente? Meu time tá aqui, minha filha tá aqui hoje também, que ela tá... Já falei pra vocês lá, né, gente, que ela me ajuda, me ajuda nos videozinhos. Vem cá, filhota, deixa eu mostrar você aqui. Só pra vocês verem, gente, que filha mais linda que eu tenho, que me apoia, que é minha assistente, dá um tchau lá pra todo mundo. Letícia que me ajuda a fazer os videozinhos, né, filha? Ó, aí, gente, então, vamos lá. Continuando aqui. Ah, deixa eu ver antes, gente, se tem alguma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Às vezes ficou alguma pergunta que eu não percebi, gente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que não, né? Acho que estão todas aqui. A Flávia falou que entendeu direitinho, que foi esclarecida a dúvida dela. A Lúcia falou que entendeu também. A Dani falou que está orgulhosa de mim, Dani. Obrigada. A Dani é uma parceira que ela é perita também, tá, gente? Inclusive, depois, já falei com ela, nós vamos combinar uma live também para ela poder dividir a experiência com vocês, né? E é super legal porque, assim, como eu já falei, gente, tem profissional, né? Assim, de todos os tipos. Eu já falei aqui outras vezes no Instagram, para mim a perícia é uma renda extra. Foi assim que eu sempre encarei, porque eu sou servidora pública, né? Então eu já tenho meu horário lá de trabalho estipulado, mas a perícia para mim foi onde eu me encontrei e sempre foi a minha renda, sempre encarei como uma renda extra, tá? Então assim, só que cada profissional é de um jeito, né? Já a Dani não, a Dani ela vive justamente de perícia. E eu acho super legal trazer isso aqui para a gente poder compartilhar para vocês verem as experiências, né? Que é possível tanto para quem já trabalha, para quem é servidor público, para quem é funcionário CLT também, né? Para quem já tem o seu emprego, que é possível fazer as duas coisas, ter o trabalho e ainda trabalhar como perito, atuar como perito trabalhista, ter a sua renda extra, que é o meu caso, e também como a Dani e várias outras profissionais aí que trabalham exclusivamente com perícia. Mas eu já falei com a Dani que a gente vai fazer uma live e aí vocês aguardem, né? Nos próximos temas aí pra frente vai entrar uma live dessas e aí ela vai poder dividir com a gente também, dividir com vocês essa experiência e como que ela faz também, né? Para poder adquirir, né? Conquistar os clientes dela, né? Então vai ser muito legal, gente. Ela falou que já tá morrendo lá porque ela nunca fez live e tá com vergonha, mas é normal, né? Eu também, antes de entrar aqui, fiquei assim um pouquinho receosa, mas como se diz, a gente está compartilhando conhecimento e eu tô falando de uma coisa que eu adoro, que eu já atuo, né, assim, há quase 10 anos, uma década aí, então é muito legal poder compartilhar isso com vocês. A Ju tá aí também, falando que já quer trabalhar comigo de novo. Pois é, Ju, você é contadora, tem tudo para trabalhar na área também, né? Bom, gente, então vamos lá para o próximo erro, senão a gente não chega no final da live e eu não consigo passar para vocês, né, os erros que eu trouxe aqui, pelo menos compartilhar com vocês esse conteúdo de hoje, tá? Olha só, gente, então vamos lá. O próximo conteúdo, o próximo erro aqui, deixa eu ver aqui só um instantinho, por favor, gente. Não, onde que eu desativo? Gente, olha só. Deixa eu. A Flávia tá falando aqui para desativar os comentários para fazermos um print. Ah, tá. Eu vou desativar aqui os comentários, gente. Ah, se tiver os comentários ativados, a gente não consegue fazer o print. Entendi. Então, eu tô desativando os comentários aqui só pra gente poder fazer o print, tá? E aí eu já vou dando, enquanto a Flávia faz o print, eu posso dar continuidade aqui? Beleza, gente. Isso é meu time, tá, gente? Me ajudando e me apoiando aqui. Mas olha só, então vamos lá para o próximo conteúdo que eu trouxe aqui para vocês. Então eu estava falando da questão da súmula 340 do TST, né? Então o que é isso? O que essa súmula diz? Eu até trouxe aqui o conteúdo dessa súmula para vocês entenderem. E aí eu vou explicar o que é a súmula e vou mostrar um exemplo prático que vocês vão entender assim na hora. Só que quando nós estamos começando, muitas vezes a gente não sabe disso. Então vamos lá, olha só.
A súmula TST diz o seguinte, que o empregado, que é sujeito a controle de horário, remunerado à base de comissões, tem direito ao adicional de no mínimo 50% pelo trabalho em horas extras, calculado sobre o valor hora das comissões recebidas no mês, considerando-se como divisor o número de horas efetivamente trabalhadas. Então, olha só, gente, o que ela está falando aqui? Aquele funcionário que ele trabalha e que ele não recebe um salário fixo, ele recebe por horas trabalhadas, ele recebe comissão, né? Então, vendeu e recebe, isso é muito comum em diversos locais de trabalho. O cálculo da hora extra dele é diferente. Não é como o cálculo de uma hora extra de um funcionário que trabalha e recebe no final do mês aquele valor fixo ali, entenderam? Então, olha só. O que essa súmula está falando aqui? Eu vou trazer para vocês de uma forma assim, bem prática. Essa questão da súmula do TST, na súmula 340 do TST, ela me marcou muito. Porque eu aprendi isso aqui, gente, quando eu errei, porque uma vez eu fiz um cálculo e eu não me atentei para isso. Na verdade, não é que eu não me atentei. Quando eu fiz, eu não tinha esse conhecimento. E aí eu recebi a impugnação do advogado falando isso, falando que estava errado, né, no caso, que eu não tinha aplicado a súmula 340. E aí eu fui pesquisar, isso foi logo no início, tá, gente, quando eu comecei a trabalhar. E aí eu fui pesquisar e realmente eu falei, nossa, gente, realmente tem isso, eu não tinha conhecimento, eu preciso aplicar. Aí, gente, o que eu fiz? Lógico, não desesperei, né, refiz o cálculo, prestei meu esclarecimento direitinho, fiz a correção, porque na verdade é isso, né, gente? A gente não tem que ter medo, tem que ir e fazer, e se acontecer esse tipo de coisa, a gente faz a retificação, né? A gente vai aprendendo, né? Eu aprendi muito aos trancos e barrancos, gente. E é por isso que eu acho tão importante de poder compartilhar esse conhecimento aqui com vocês hoje. Não só hoje, tá, gente? Agora, daqui pra frente, nós vamos ter aí uma jornada de lives, tá? Então, nas próximas semanas, eu vou esperar vocês aqui também, tá? Então, vamos lá. Então, o que vai acontecer? Vou dar um exemplo aqui para vocês prático dessa questão do cálculo de horas extras para funcionário que é comissionado, tá? Olha só, eu trouxe aqui um exemplo que é o seguinte. Vamos supor que esse funcionário, ele recebia R$ 1.200 de comissões, tá? E a jornada dele especificada era 44 horas semanais, né? Pode ser aquela jornada básica, né? Geralmente, né? De segunda a sexta, 8 horas e sábado, 4 horas. Geralmente em loja é isso, tá? Aí vamos supor que eu apurei lá que ele trabalhou no mês 38 horas extras, tá? E aí, só que quando, né, a apuração ela tem que ser igual foi feita aqui, tá vendo? No exemplo inicial, a jornada aqui, né, a jornada acima de 8 horas e tudo, e o número de horas trabalhadas no mês, o número de horas total, tá? Então, vamos supor que naquele mês eu identifiquei que ele trabalhou 38 horas, e as horas totais trabalhadas foram 198 horas. Ele tem uma jornada de 44 horas semanais, que daria teoricamente 220, mas às vezes um dia ele ficou até muito mais tarde, outro dia ele não trabalhou, então deu o total 198 horas. Como que seria o cálculo da hora extra para esse profissional se ele recebesse um salário fixo? E é isso que muitas vezes quem está começando, ou mesmo o perito, ele faz. Ele calcula da seguinte forma, olha só. Ele pega o salário dele, que é R$ 1.200, tá? Divide por 220. Por que ele divide por 220? Porque, como eu falei, a jornada dele é 44 horas semanais. Então, na legislação, já tem que para quem trabalha 44 horas semanais, o divisor da hora vai ser 220, para quem trabalha, né, no caso, 30 horas semanais é outro divisor e assim por diante. Isso já está estabelecido na legislação. Então, o que ele faz nesse caso? Ele, para achar o valor da hora normal dele, ele pega o salário e divide por 220, ok? Beleza, é o jeito normal de fazer a conta. E aí, depois, o valor da hora extra é o quê? Ele pega o valor da hora normal e multiplica por 1,5. Por que por 1,5? Aqui eu estou considerando, gente, que o adicional é de 50%, porque em geral é isso, exceto que se a convenção coletiva falar diferente, né? Aí tudo bem, aí tem que observar a CCT, mas em geral é isso, tá? É o adicional de 50%, então eu estou considerando isso. Beleza, aí ele achou que o valor da hora extra é R$ 8,18. E o número de horas extras aqui é 38 horas, né? Aí qual que é o valor da hora extra desse funcionário? É o valor, quanto que ele teria direito a receber, né?
é 8,18, que é o valor da hora extra, vezes o número de horas extras, R$310. Isso aqui, gente, essa é a fórmula do cálculo para uma pessoa normal, para um funcionário normal que não é comissionista e que não vai aplicar a súmula 340. Mas o funcionário comissionista, olha como que é diferente o cálculo e como que muda completamente o valor que a pessoa tem direito a receber. O correto é fazer o seguinte, gente, vai pegar o salário, tá vendo, que é R$1.200, e não vai dividir por 220. O que é o correto? É dividir por 198 horas. Porque aqui fala o seguinte, que ele tem o direito de adicional noturno e tal, considerando-se como divisor o número de horas efetivamente trabalhadas. Então tem que apurar sim, hora a hora, dia a dia, tem que apurar para achar quantas horas ele trabalhou naquele mês, né, ou naquele período que está sendo calculado. Não é o divisor padrão da convenção coletiva, gente, tá? Aliás, da legislação, né? E aí, o que ele fala? Aqui em cima eu multipliquei por 1,5, porque é o valor da hora cheia mais o adicional. Aqui não, aqui eu vou multiplicar apenas por 0,5. Por quê? Porque ele fala que ele tem direito ao adicional de no mínimo 50%. Então, é o adicional apenas e não o valor cheio da hora mais o adicional. Qual que é o número de horas extras? Olha só, 38, o mesmo número lá de cima. Vejam como que vai dar diferente o valor que o autor tem direito a receber. Veja bem, enquanto lá em cima estava dando R$310,91, olha bem, olha como que a empresa ia ficar prejudicada. Porque olha só, gente, na perícia trabalhista, o que a gente tem que pensar? Nós temos que ser sempre, nós como peritos, né? Você que está aí do outro lado, que não é perito, que vai ser um dia, gente, porque se vocês estão aqui, vocês têm interesse na área, né? Então, você vai ser perito, olha só o que acontece. Nós temos que ser imparciais, né? Às vezes, muitas vezes, né, a gente tem peritos, acho que uma tendência geral, né, muitas vezes as pessoas acham que a empresa está sempre errada, mas não é assim, e não cabe a nós, peritos, julgarmos isso. A gente tem que cumprir o que foi determinado na sentença, tá? Então, mesmo que a gente saiba que às vezes aquilo ali foi determinado, a gente não concorde, tem que fazer o cálculo do jeito que foi determinado, tá, gente? Então, por exemplo, aqui, olha como que a empresa pagaria muito mais se a gente fizer o cálculo da forma comum e não aplicar a súmula, entendeu? Então, assim, quando eu fiz o cálculo lá atrás da forma comum, o advogado estava certíssimo em impugnar e pedir que eu considerasse a súmula, porque olha a diferença de valores. Isso aqui eu estou dando um exemplo, gente, de um valor simples, mas pensa isso num processo de, sei lá, tantos R$1.000. Olha como que impacta tanto para o autor quanto para a empresa, né? Gente, só tomar água porque a gente fala, né? E dá sede. Mas olha só, olha lá, a Dani falou que também já errou isso, né? Já errou por causa dessa súmula. Então, assim, e é um erro super comum, né, Dani? É um erro comum porque, por vários motivos, né? Às vezes a pessoa tá lá, o perito, né, tá lá lendo o processo e tudo, e aí tá fazendo ali, tá tão intertido, né? Tá tão concentrado, e às vezes a gente fica assim mesmo, né? Concentrado ali no processo, e sabe o que acontece? Às vezes, gente, acaba, em algumas situações. Por que também pode passar despercebido? O juiz, às vezes, acontece dele não colocar isso claramente na sentença, né? Aí, o que ocorre? Depois que você entrega o cálculo, né? Aí o advogado impugna e tudo, aí você vai lá e vê, não, realmente ele é comissionista, estava claro que ele era comissionista e tal, né? Então tem que observar. A gente acaba esquecendo, mas tem que observar, tá, gente? Então, assim, dá muita diferença, né? Um erro comum, mas vocês que estão aí do outro lado, que são peritos e que vão ser peritos, agora não podem mais errar isso, hein, gente? Eu já contei para vocês aqui, para vocês ficarem atentos. E aí, fala para mim aqui nos comentários, vocês entenderam direitinho isso? Tem alguma dúvida que vocês querem colocar aqui? Querem que eu esclareça também? Se tiver, podem falar aí, que aí eu já esclareço para vocês aqui na hora, gente. Enquanto isso,
Não se esqueçam dos nossos aviõezinhos, hein, gente? Vão dando coraçãozinho aí também, tá? Tirem print, por favor. Me marca lá no Instagram também. Vou ficar feliz demais em ver que vocês estão tirando print, me marcando lá no Instagram. Muito bacana, muito legal estar aqui com vocês, tá, gente? Nossa, muito bom mesmo. Agora, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta, alguma coisa. Ó, não tá aparecendo para mim nenhuma pergunta, gente. Vocês chegaram a mandar? Ah, chegou aqui para mim agora, a Thaísa tá falando, né, que não entendeu bem o porquê do total de horas ser 98 e dividiu por 220. Então, é o seguinte, esse total de horas 198 é um exemplo que eu tô aplicando, né? Então, eu apliquei, na hora, eu estou colocando aqui que na hora que eu apurei o total das horas, né, horas trabalhadas, foram 198 horas, tá? Por quê? Pode acontecer, às vezes, uma pessoa trabalhar mais um dia, menos de outro. Então, acabou dando... Vamos supor que ele não trabalhou as 220 horas totais dele no mês, entendeu? Então, eu considerei no exemplo aqui que ele trabalhou 198 horas. Porque, na verdade, gente, quando a gente trabalha, o divisor, né, legal para uma pessoa que trabalha 44 horas semanais, ele é 220, como eu falei. Só que dificilmente um funcionário ele trabalha exatamente 220 horas, né? Então, se você for apurar o ponto dele certinho, ele nunca vai ter trabalhado assim 220 horas, principalmente alguém que está fazendo hora extras. Então, às vezes trabalhou a mais ou pode ser um pouco a menos também, entendeu? Então, aí o que eu expliquei? Que se fosse um cálculo normal de uma pessoa comum, nós dividiríamos por 220 horas, que é o adicional legal, né? Que é o divisor legal para você achar o valor da hora da pessoa, o valor quanto custa a hora daquele profissional. Mas se ele for comissionista, você não pode dividir pelo divisor padrão, né? Pelo divisor que a legislação normal manda. Você vai dividir pelo número de horas que ele efetivamente trabalhou. Né? Nesse exemplo aqui, ele trabalhou efetivamente 198 horas, tá? Eu até pensei se eu traria aqui para vocês uma apuração de horas extras, né, do comissionista, para vocês entenderem, mas eu achei que ia ficar muito longo, né? E não era o foco. A gente pode até depois trabalhar, né, uma questão, um outro momento só com apuração de horas extras, para vocês entenderem melhor. Mas não era o foco aqui, o foco era mostrar realmente qual é a diferença, como que dá diferença da gente apurar, né, as horas extras para comissionista e para quem não é comissionista. Esclareceu aí, Thaísa, direitinho para você? Ou ainda tem alguma dúvida? Deixa eu dar uma olhada aqui. A Flávia está perguntando aqui também que no caso de comissionista, né, a súmula fala no mínimo 50%, mas não estabelece a obrigatoriedade. Se pode ter casos diferentes. Olha, aí vai depender da convenção coletiva. Em geral, é no mínimo 50%. É por isso que tem que observar a convenção coletiva. Pode ser que na convenção coletiva venha trazendo, né, algum adicional acima disso, né? Pode ser que venha trazendo isso na convenção coletiva. Aí tudo bem. Mas, em geral, se não falar nada especificamente na convenção coletiva, apesar de falar no mínimo, o entendimento é que se aplica apenas, né, o adicional e aí vai aplicar 50% mesmo. Entendeu, Flávia, direitinho? Tá aí, você entendeu direitinho? Se tiver dúvida, a gente pode continuar colocando aí que eu vou respondendo aqui para vocês. Ok? Beleza, gente. Olha, então agora, deixa eu continuar aqui. E aí, vocês querem falar mais um erro, né? Podemos partir para mais um erro. Querem fazer mais alguma pergunta, gente? Conta para mim aqui. Vamos lá, então. Olha, o próximo erro, né, que é comum às vezes, que eu trouxe aqui para vocês, é a questão da apuração dos reflexos, né, em FGTS. Então, esse na verdade, esse aqui, gente, é um erro, mas existe, assim, há controvérsias em relação a esse erro, tá, gente? Porque, na verdade,
Eu falo muito isso, que a profissão do perito, gente, ela não é só fazer cálculos, né? De jeito nenhum, tá muito longe disso. Eu tenho os grupos de WhatsApp que eu participo, né? Que discutem, né, todo dia, né, as rotinas do perito, as dificuldades, né, a gente conversa e tudo, e a gente fala isso toda hora que o perito, gente, não é só fazer cálculo. Engana-se quem acha que é simplesmente chegar lá, fazer um cálculo, números e pronto, acabou. Não é isso, tá, gente? Tem muito mais do que isso, tem interpretação, sabe? Então, assim, e é um aprendizado, porque cada dia é uma coisa diferente, tá? Deixa eu verificar aqui mais pergunta. Ah, então, a Fran tá perguntando aqui, né? Se for comissionista misto, né? Salário fixo mais comissão, se a súmula 340 é só em relação à parte comissionada, né? Ela tá afirmando aqui, sim, é isso mesmo. Se for comissionista misto, gente, olha só, vai funcionar assim. Olha só, se for comissionista misto, o que a gente vai fazer? Vamos supor que ele tinha aqui, vou mostrar para vocês no exemplo, né? Vamos supor que o salário fixo dele, olha só, vou até colocar aqui para explicar para vocês. Vamos supor que o salário fixo dele seja R$ 1.200 e que ele tenha comissões de R$ 400, por exemplo, né? Aí, o que nós vamos fazer? Aí, esse cálculo aqui está correto. Esse cálculo aqui está correto para os R$ 1.200. O que a gente faz? No caso, a súmula 340, ela vai impactar apenas sobre a parte das comissões. Então, vai ter que ser feito ali, né, dois cálculos. Um cálculo apenas para o salário fixo e outro cálculo para as comissões. Então, o que nós teríamos nesse exemplo aqui super básico, né? Nós calcularíamos em cima do salário de 1.200, nós vamos utilizar o divisor 220, que é o divisor padrão, multiplicar por 1,5. Já aqui na parte de comissão, que é R$ 400, o que nós faríamos, né? A gente vai pegar os 400 e dividir pelo número de horas efetivamente trabalhadas. Então, aí, nós vamos aplicar os dois entendimentos, né? O cálculo normal sobre o salário fixo e o cálculo de comissionista apenas sobre a parte das comissões. Entenderam, gente? Então, é isso que vai acontecer. Tá certíssimo, Fran. É isso mesmo, exatamente. Gente, olha só. Nós já estamos aqui com quase 50 minutos de live, né? 50 minutos de live. E aí, eu tinha trazido aqui para vocês, né? Mais 2 exemplos para a gente poder conversar. Tá vendo, gente? Como que tem tanto assunto para a gente discutir? Como que tem tanto assunto para discutir, muita coisa para a gente falar, muito conhecimento. Eu queria falar tanto hoje dessa apuração dos reflexos de FGTS, porque é uma coisa super importante, mas tem problema não. Não vai faltar oportunidade para a gente poder conversar sobre isso. Só para deixar vocês assim, com um gostinho, né? O outro erro que eu queria conversar com vocês hoje era sobre o cálculo do adicional noturno, porque assim, é um cálculo aparentemente simples, mas as pessoas esquecem, né, de aplicar o fator de redução. Então, assim, são coisas muito interessantes que você que é perito aí, que quer ser perito, não pode deixar de conhecer. Mas não vai faltar oportunidade não, tá, gente? Nós vamos conversar sobre isso em outras oportunidades, tá? E olha só, nós precisamos então, eu quero a opinião de vocês para o tema da próxima live. Nós vamos fazer a próxima live, tá? Inclusive eu vou perguntar para vocês aqui agora, mas eu vou deixar uma enquete nos stories e você responda lá para mim, por favor, né? O que vocês preferem? E aí a gente pode ou continuar o assunto de hoje, tá? E o outro tema eu tinha programado, né, para na próxima live, trabalhar um assunto que foi sugerido lá no grupo de WhatsApp. Se você ainda não está no grupo de WhatsApp, entre lá, vai lá no link, né, da bio, lá em cima onde tem minha fotinho lá. Gente, eu tô explicando onde que é a bio direitinho, porque eu vou contar uma coisa para vocês. Até pouco tempo atrás eu não sabia onde que era a bio, não. As pessoas falavam assim, vai lá na minha bio, ou entra lá na minha bio, e eu ficava assim, gente, onde que é essa bio? Pelo amor de Deus. Até que um dia eu falei com minha irmã assim, não, senta aqui comigo e me mostra onde que é essa bio aqui, que eu tô perdida, não tô entendendo isso. Aí, então é lá onde tem a fotinho, embaixo tem um link, aí vocês clicam lá e aí vocês vão aparecer, e aí vai ter o lugar para entrar no grupo de WhatsApp.
E aí eu vou deixar uma enquete nos stories se a gente continua com esse tema de hoje ou se a gente faz uma live com outro tema que tinha sugerido lá no grupo do WhatsApp, tá? E aí eu vou colocar depois a enquete nos stories para vocês. Só que antes, como tá acabando, como aqui tá faltando 10 minutos, eu preciso, gente, cumprir o que eu prometi. Tô desde cedo falando para vocês que eu tenho uma surpresa, né? Desde cedo falando lá nos stories para vocês virem e ficarem aqui comigo, porque eu tenho uma surpresa e eu tenho que contar para vocês, né? A Elionai tá até manifestando aqui para a gente poder continuar essa, mas eu vou esperar vocês falarem depois para mim lá nos stories, tá bom? Mas deixa eu contar para vocês então, gente, qual que é a novidade. Olha só, quando nós decidimos, né, começar com esse projeto, né, de compartilhar conhecimento sobre perícia, né, de criar esse perfil e a gente começar com as lives, uma das primeiras coisas, né, que nós elaboramos, que eu elaborei, né, junto com a equipe da BioUni, foi um e-book, tá, gente? Um e-book, né, que chama, um e-book que é para vocês conhecerem mesmo como que é a área da perícia trabalhista. Um e-book que ele traz para vocês uma novidade, ele traz para vocês informações super claras, simples, para quem quer começar na área e até mesmo para quem já está na área, gente. É um guia, na verdade, né? Chama-se Guia do Perito Trabalhista. Tá? Então, assim, ele traz assim, com detalhes, ele fala sobre o mercado da perícia trabalhista. E aí depois ele fala também quais são, né, um pouquinho, né, claro, né, gente, não tem jeito de trazer tudo em um único material, mas ele traz também um pouquinho de como, quais são os passos, né, para que um perito tenha sucesso nessa área, o que que o perito tem que fazer direitinho para ter sucesso, quais são as etapas, na verdade, né. Eu listo lá, na verdade, 11 etapas, tá, gente? Na verdade, é um método que eu sigo, tá? Ele chama Método Perito Trabalhista 11Es. Por quê? Na verdade, é um método, assim, que eu fui desenvolvendo ao longo da minha carreira, tá? E justamente chama 11Es, por quê? Porque são 11 etapas. Hoje, né, depois de quase 10 anos de perícia, eu consigo enxergar esse método muito bem, que foi um método que eu fui construindo, né, ao longo da minha vida. Na verdade, eu enxerguei esse método porque muita gente falava comigo assim, né, depois que eu já tinha um tempo de perícia, as pessoas começaram a falar comigo assim, mas o que eu preciso fazer primeiro, né? Mas qual que é o caminho? Mas como é que eu faço para poder, né, conseguir pegar essas perícias para poder entrar na área? Então, assim, várias perguntas. E aí, respondendo essas perguntas, eu fui enxergando que eu fiz um passo a passo para chegar onde eu estou hoje. Então, chama Método Perito Trabalhista 11Es, que é de 11 etapas, tá, gente? Então, assim, é um material que eu preparei, né, junto com a equipe da BioUni, com muito carinho. Então, nós fizemos esse material, fizemos a arte desse material, e eu queria dividir com vocês. Eu queria, um material realmente assim, de conhecimento na área de perícia trabalhista, e eu quero falar para vocês que vocês podem baixá-los gratuitamente, e eu tô super feliz em poder falar isso para vocês aqui. Vocês podem baixá-los gratuitamente lá também na minha bio, no link da minha bio. Então, quando vocês entram lá, né, no meu rostinho, que tem um linkzinho, aí você entra, tem lá o lugar para você entrar direto no WhatsApp, tem um link para você ir para o YouTube, que é como eu falei ultimamente, uns dias aí atrás, agora eu também já tenho canal no YouTube, gente. E o outro link que foi colocado hoje, foi inserido hoje para eu poder divulgar aqui para vocês na live, é o link que vai direto, né? No caso, vocês colocam um nomezinho lá e aí vocês conseguem baixar esse guia do perito trabalhista, gente, tá certo? Então, assim, vocês gostaram? Tem gente que hoje tentou adivinhar o que era, né? Eu até coloquei uma enquete lá no Stories. Teve gente que falou que era convidado extra, né? Teve gente que falou que era o curso já, um curso de perícia, mas ainda não é isso. Mas esse material, gente, vai ser super valioso, é super importante para vocês. Não deixem de baixar, de ler, eu tenho certeza que vocês vão gostar, gente. E assim, foi feito com muito carinho mesmo, e tem muita coisa legal, muito conteúdo bom lá, tá? Não deixem de ler, gente.
tá? Agora, deixa eu só falar para vocês aqui também que a live, ela fica salva por tempo limitado. Então, quem não viu ainda, quem não teve oportunidade de ver aqui, né? Se vocês forem indicar para alguém também, então vejam nos próximos dias aí, porque ela fica com tempo limitado, por tempo limitado e depois vai sair do ar, tá bom, gente? Olha, queria muito agradecer vocês, o tempo passou muito rápido, nossa, o tempo passou muito rápido, eu queria conversar mais, mas antes, né, de finalizar, quero muito agradecer vocês, a participação de todos que estão aqui, a Thaís, a Flávia, a Lanúcia, a Leonai. Gente, eu não vou falar o nome, a Ana, não posso falar o nome, né, gente, senão depois vai ficar alguém para trás e aí vai ficar ruim para mim, né? Mas é isso, gente. Muito obrigada, muito grata pela participação de vocês. Espero ter vocês aqui nas próximas lives. E qualquer dúvida também, eu estou à disposição aí nos grupos de WhatsApp, no perfil também, tá certo? Boa noite para vocês, gente. Até a próxima live, tá? Até mais, gente.